Desenvolvendo amizade com Deus. Esse é o dia 12 do estudo Uma Vida com Propósito. Agradeço que você chegou até aqui. A palavra diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, para ter uma amizade com Deus, você vai gastar tempo, você vai ter que desenvolver com Ele um relacionamento, vai gastar energia. Assim que ocorre com as amizades também terrenas. Na lição passada nós falamos sobre como se tornar, como nos tornamos amigos de Deus, e eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. A amizade, ela também precisa ter confiança. Você precisa confiar na pessoa que você tem amizade. Então você conta nos dedos a sua amizade. Deus é uma pessoa importantíssima e o melhor candidato para ser o seu melhor amigo. Ele deseja ser o seu amigo, porque ele deseja o teu bem, quer a sua salvação e sabe o que é melhor para você. Por isso, Deus diz aqui em Tiago: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Deus quer ser conhecido. Deus, como diz a lição passada, né? Nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso vai agradar muito ao Senhor. Então você deve optar em ser sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Nós vemos muitas vezes na Bíblia que as pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, elas não eram perfeitas. Elas não eram super santas, não ficavam presas em monastérios. Não, eram pessoas iguais a mim e a você, sujeitas às mesmas paixões, às mesmas dificuldades que nós temos. Então você vai ver muitas vezes Abraão, Davi, Jeremias, Jó, Moisés questionando Deus, falando dos seus sofrimentos, dizendo: por que, Senhor, acontece isso? Por que acontece isso? Senhor, por que não fazes dessa forma? Porque, na verdade, o Senhor iria destruir o justo com o ímpio. Oh, Senhor, não faça tal coisa. E você vê ali aquele diálogo entre o homem e Deus. E Deus permite isso, porque Deus quer ter uma amizade sincera. Deus quer fazer que o homem também participe desta amizade. Jesus, ele foi amigo de pessoas imperfeitas. Ele chamou pescadores para ser seus discípulos. Nós, muitas vezes, não escolheríamos as escolhas que Jesus fez, mas ele escolheu pescadores, pessoas simples e desenvolveu ao longo do seu ministério a vida deles, e eles se tornaram homens incríveis. Através desses 12 apóstolos, o evangelho chegou a todo mundo e chegou até nós e dura gerações. Também porque esses homens confiaram inteiramente em Jesus Cristo. Então, a gente tem que ser sincero com Deus, né? Abraão foi sincero com Deus, Davi, muitas vezes em seus salmos, foi sincero com Deus. Jó falou: nossa, eu quero amaldiçoar o dia que eu morri. Por que Deus permitiu isso, sendo que eu tenho sido justo, que eu tenho sido santo? Então Deus permite, Deus sabe da nossa raiva, e ele entende muitas vezes a nossa raiva, porque nós não temos a visão do todo. Ele já tem a visão de águia, a visão de cima, a visão de todas as dimensões. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes você tem um ressentimento contra Deus, que é de Deus não ter feito tal coisa determinada como você esperava. Essas são as expectativas, né? Você esperava que Deus fizesse tal coisa, ou Deus esperava que Deus impedisse, desculpa aqui, irmãos, impedisse tal problema na sua vida, na sua história. Então, nós temos que ter esse amadurecimento. É como ele fala aqui: até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa da nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fosse Deus. Então a gente quer mudar muitas vezes. Então é a mesma coisa da amizade terrena. Você quer um amigo, mas você quer mudar o jeito do seu amigo. Então isso não é uma amizade sincera. Você tem que aceitá-lo como ele é, né? Amizade sincera é aquele que você tem confiança nessa pessoa para confidenciar, né, as suas coisas, os seus problemas, né? Isso é uma amizade sincera. Então você tem que desenvolver isso com Deus. Deus também, ele nos revela o seu amor, mostrando sua sinceridade e o seu desejo, né? Então aqui também no texto fala assim: por que eu queria ser amigo de Deus se ele permitiu isso? O antídoto é perceber que o Senhor sempre age a nosso benefício.
mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Então, quando você lê o livro de Jó, quando você lê o Salmo 73 de Asaf, quando você vê a vida de Jeremias, de Noemi, você entende que Deus permitiu coisas acontecerem, mas que Deus estava sobre o controle da vida deles, né? E Deus entende quando você derrama o seu coração, as suas queixas, né? Não praguejando Deus, faltando com respeito com Ele, mas mostrando o seu aborrecimento, muitas vezes a sua raiva, o seu descontentamento, sendo sincero e levando isso em oração, porque em oração Deus vai nos responder. E através da oração nós conversamos com Deus, nós dialogamos com Ele. Então é animador a gente saber que Deus tinha amigos íntimos, pessoas como Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros que se defrontaram com dúvidas e colocaram essas dúvidas em oração a Deus e dialogaram diretamente com Deus essas dúvidas, como é o caso de Moisés, que conversava frente a frente com Deus. Então eu devo optar em obedecer a Deus pela fé. Então eu quero que você leia o livro porque eu estou fazendo um resumo, um subsídio, mas é ideal que você leia porque tem muitos mais detalhes aqui que eu não posso abordar tudo no vídeo e também eu vou dar spoiler. Eu também não quero absolutamente falar tudo, né? Mas é ideal que você leia porque é muito bom você ler os versículos todos que eu estou falando aqui para vocês. Ó, em João capítulo 15, verso 14, fala assim: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Por que Jesus está fazendo isso? Olha, a nossa amizade com Deus, ela pode acontecer? Sim. Nós somos iguais a Deus? Não. Nós somos homens e Ele é Deus. Mas imagine que você tivesse a oportunidade de ser amigo de um rei. Claro que este rei, ele tem atribuições diferentes, tem coisas diferentes para fazer. É claro que existe essa distância de nível muitas vezes, porém, você pode desenvolver uma amizade sincera. Deus é o nosso rei e ele deseja ter uma amizade sincera conosco. E como rei, ele governa a nossa vida, mas ao mesmo tempo, ele se importa com você, ele se importa com seus sentimentos. É assim. Então, referir-se a amigo aqui, como Jesus fala, fazer o que eu vos mando, é porque ele, como soberano, sabe de todas as coisas. Eu quero dar um exemplo que não está aqui no livro, mas ajuda também a ilustrar. Quando você tem um filho adolescente, o adolescente ele já tem mais argumentos, já argumenta mais e quer saber algumas coisas, muitas vezes, e questiona algumas ordens que você dá. Então é interessante que você tenha paciência em poder falar com ele sobre por que você está dando determinada ordem. E às vezes ele não vai entender, porque ele não está amadurecido o suficiente para entender aquilo que você está falando com ele. Da mesma forma é Deus. Nós temos que entregar a nossa confiança a Ele, ou optar em obedecer pela fé, sabendo que Ele sabe o que é melhor, que Ele viveu mais com a gente, mais do que a gente, Ele é eterno, sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro, e Ele não vos deixará ser tentado acima da vossa capacidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, todas as coisas boas e as coisas ruins. Então Deus permite coisas acontecerem e você não deve encarar isso, né? Esse rancor de Deus, essa amargura. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não impediu isso? Por que Deus permite que isso aconteça na minha vida? E você não entende que lá na frente Deus tem um plano para a sua vida e para a sua história. Você tem que colocar isso para fora em oração, esses ressentimentos, essas coisas, como fez Jó também, que não estava entendendo por que ele estava passando por aquilo, né? Mas Deus quer que você tenha esse relacionamento transparente com Ele, falando mesmo aquilo que você sente, né? Não agredindo Deus com palavras, nada disso, mas você realmente demonstrando aquilo que você está sentindo, aquilo que você não consegue fazer. É o caso do perdão aos inimigos, é o caso da amargura, coisas presas do passado. Tudo isso entrega a Deus em oração, dizendo: Deus, eu preciso disso, eu não posso, eu não consigo tal coisa, me ajuda nas minhas fraquezas, né? Você vê que Jesus faz orações sinceras dessa forma. Bom, então eu devo optar em obedecer a Deus pela a fé. Então não obedecemos a Deus por obrigação, por medo ou por imposição, mas porque amamos e confiamos nele, né?
confiamos que ele sabe o que é melhor para nós, né? Queremos seguir a Cristo por gratidão e tudo que ele fez por nós. E quanto mais perto o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna. Então, não devemos obedecer a Deus por obrigação, pela culpa ou pelo medo. Deus te ama. Você não precisa disso. Obedeça ao Senhor, sabendo que Ele te ama e quer te fazer bem. Tá bom? Olha, João 15, 9. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor, porque se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, verso 9 até o 11. Então aqui mostra como que Jesus obedeceu incondicionalmente a Deus, né? Sendo que ele tinha uma amizade direta, uma comunhão direta, ele tinha sempre uma conversa direta com o Pai, tá bom? Mas ele obedecia à vontade do Pai porque o Pai determinou coisas que ele pudesse fazer. Por isso que ele fala, não vim para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Da mesma forma, nós não viemos para fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que me formou, daquele que tem um propósito na minha vida, na minha história, tá bom? Então a verdadeira amizade não é passiva, ela é atuante, né? Então Deus fica satisfeito, mais satisfeito, quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Muitas vezes Deus vai te pedir desafios grandes, mas Deus não pede licença, você não tem que pedir licença para Deus para fazer o bem. Ah, eu estou sentindo de Deus aqui de fazer o bem, de ajudar uma pessoa. Não, faça isso incondicionalmente, faça isso porque você está desenvolvendo o caráter de Deus na sua vida, faça isso porque Deus vai se sentir bem com essas atitudes, atitudes surpresas que Deus não precisa te pedir constantemente. Então, há coisas que podemos fazer que podem passar desapercebidas a outras pessoas, mas ele a observa e considera como adoração. Então nós temos pequenas oportunidades diárias de agradar a Deus, de estar sempre com o Senhor, tá bom? Eu vou continuar aqui, ó. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. Bom, valorizar o que Deus valoriza. Uma amizade, geralmente, ela acontece porque nós compartilhamos de coisas em comum, interesses comuns, né? Muitas vezes acontece isso. Se não, é um coleguismo, é uma aliança, alguma coisa, né? Uma parceria. Mas a amizade sincera também vem de coisas em comum. Então, uma coisa que Deus valoriza, e eu sei que isso vai fazer bem ao coração dele, e eu sei que isso vai estreitar a nossa amizade cada vez mais, então eu tenho que valorizar o que Deus valoriza, tá bom? O que me deixa tão abatido e que me preocupo demais com vocês é a paixão de Deus queimando dentro de mim. Isso é Paulo falando à igreja de Coríntios, 2 Coríntios 11, 2. Então, as prioridades de Deus eram as prioridades de Paulo. As prioridades de Deus devem ser as suas prioridades. Assim você faz o que Deus deseja. Então, ó, Davi também se sentia da mesma forma, pois o zelo da tua casa me consome, os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Salmo 69, verso 9. Então você vê o zelo da tua casa, ou seja, tudo que era em relação à casa de Deus, Davi colocava toda a sua energia, colocava seu dinheiro, colocava seu tempo para que aquilo se realizasse, tá bom? Então, para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as coisas ou por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam deles aos amigos. Então, o que Deus quer? Que você compartilhe para outras pessoas essa amizade que é possível, essa porta aberta que Deus tem para nós, tá bom? Devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Então, nos Salmos, muitas vezes, Davi vai dizer palavras como essa. Eu anelo, eu anseio a tua presença, eu tenho sede da tua presença, eu tenho fome da tua presença. Então, ele ansiava pelo Senhor, né? A palavra fala aqui em Salmo 27, 4, assim.
há uma coisa que realmente eu desejo do Senhor, o privilégio de viver toda a minha vida na sua presença para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. No outro salmo ele fala: o teu amor para mim vale mais do que a vida. Quando a pessoa descobre realmente essa amizade de Deus, quando a pessoa descobre o amor de Deus, ela não quer perder tempo, mas quer cada vez mais conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Se você deixar o Senhor entrar no seu coração, se você fizer uma oração sincera e deixar realmente que Deus fale o seu coração, e você permita se abrir nessa condição, você então com certeza vai desenvolver esse relacionamento com Deus, tá bom? Para terminar, eu quero falar aqui em Filipenses 3:10, que diz assim, né? Vamos chegar perto de Deus, olha só. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. Então, Filipenses 3, verso 10. Isso mostra a paixão de Paulo por Deus. Por que aqueles cristãos antigos, eles davam a própria vida pelo Evangelho? É porque eles também sentiam o amor de Deus, eles sentiam o Espírito Santo queimando dentro deles e via que também eles tinham o favor de Deus, tinham a presença de Deus e era convicto que Deus existia, que a sua amizade era real e sincera, né? A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Se você escolhe estar não tão perto, você não vai ficar perto. Então, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se você não se achegar a Deus, também Deus não se chegará a vós. E ele não será conhecido plenamente, né, como ele poderia ser. Então, a amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade, né? E você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente deseja mais do que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela ou dessa presença, dessa aproximação de Deus? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades, né? Então, se achegar a Deus muitas vezes vai implicar em disciplina. Você ler a Bíblia, você se comunicar com Ele, mas que isso seja de uma forma natural e sincera, sabendo que Deus te criou à sua imagem e semelhança porque Ele queria ter um relacionamento com você. Ele tem essa capacidade de se comunicar com você e vai se comunicar com você, vai falar com você e você também vai ser ouvido por Ele através da sua oração e através daquilo que você possa fazer para agradá-lo, tá bom? Você pode fazer uma oração e dizer: querido Jesus, mais do que qualquer outra coisa, eu quero te conhecer intimamente, né? Então, Jeremias 29:13 diz: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar, tá bom? Então é isso. Que você tenha esse relacionamento com Deus, sabendo que Ele te ama, que Ele te quer, que Ele gosta de ti, que Ele gosta de contemplar a sua vida, de saber da sua vida, mas Ele quer que você transpareça seu coração a Ele, seja sincero, não faça orações formais apenas, não faça apenas aquelas orações decoradas, mas faça a sua oração sobre as suas necessidades, sobre as suas limitações, diga a Ele os seus sentimentos e busque a Ele aquilo que o agrada através da sua palavra, tá bom? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós, tá bom? E a pergunta para meditar é essa: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Até a próximo dia, o próximo capítulo que nós vamos estudar. Continue adorando a Deus e tenha esse relacionamento sincero com Ele. Até a próxima.